Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou começar hoje apresentando os nossos dois painelistas. Convido para compor aqui a nossa mesa virtual a ilustre Viviane Selle. Ela é sócia da Prointegridade. Viviane também é consultora, palestrante, professora nas disciplinas de governança corporativa, gestão de riscos, compliance, ouvidoria e adequação à LGPD. Por mais de 12 anos, ela esteve na Unimed de Belo Horizonte como líder das áreas de governança, gestão de riscos e compliance e ouvidoria, além da atuação no Serviço Público de Saúde. É graduada em enfermagem, com MBAs em gestão de negócios e relações governamentais, e certificações em compliance, ouvidoria e privacidade e proteção de dados. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada pelo convite, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, convido Matheus Cunha, ele é sócio e CEO da T4 Compliance. Matheus é também advogado com mais de 10 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. É professor e autor de temas como compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa, ética organizacional e ESG. Ele já foi eleito em 2019, 2020, 2021 como um dos consultores mais admirados do Brasil pela pesquisa Compliance on Top e atuou como secretário adjunto de Transparência e Combate à Corrupção de Mato Grosso, responsável pela implementação de um projeto pioneiro de mecanismos de compliance no setor público. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, Juliana. Olá, Vivian. Bom dia a vocês. Bom dia também a todo o time do Ouvidor Digital e todo esse pessoal que está disposto aqui a dedicar parte do seu tempo para nos ouvir. Para mim, é uma alegria, uma satisfação muito grande dividir esse espaço aqui com vocês. Muito bom. Hoje nós abordaremos aqui novas perspectivas e direcionamentos sobre as ações de um bom programa de compliance, né, que se conecta atualmente com o ESG, e também traremos à tona os desafios em posicionar o tema como diretriz estratégica. Nós presenciamos aí, né, na última década, uma onda de compliance no Brasil mais ancorada nos temas de integridade e corrupção. Mas já nos últimos 2 anos, o destaque também se voltou à privacidade e proteção de dados pessoais em razão da LGPD. Mas nesse contexto, é fundamental a gente reforçar que o compliance precisa dar um novo passo, né? Estamos falando do compliance sustentável, né? Preciso deixar claro que o tema sustentabilidade e compliance agora são parceiros e têm um ponto em comum, né, Vivian e Matheus? Exatamente, Juliana. Vamos lá? Vamos lá, Vivian, é com você. Começa? Então, ótimo. Obrigada a todos pela presença, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu gostaria até de começar com uma reflexão, né? Será mesmo que o ESG, a sustentabilidade, virou um foco somente agora, né? Será que realmente essa preocupação tem uma nova roupagem, costumo falar, é uma nova roupagem, né? Um nome bonito, uma orientação mundial, né? E a gente sentiu isso pela dor, né? A pandemia trouxe à tona a necessidade das empresas, né, das instituições, se preocuparem com o social, se preocuparem com o ambiental. Então, acredito que, neste momento, a gente teve uma roupagem nova de um tema que está aí frequentemente sendo tratado nas organizações. É claro que agora a gente está colocando foco, né? Está olhando para aquilo de uma forma conectada, com todo mundo percebendo que aquilo é um valor para a sociedade, é um valor, uma preocupação também ambiental. Então, para iniciar esse papo nosso, eu gostaria de trazer essa reflexão de que quando a gente olha para as nossas instituições, das empresas que a gente atua, que a gente presta serviço, quais são as práticas que elas já possuem? Né? Será que, claro que o compliance também tomou forma, e né, eu e Matheus
fizemos várias frentes, né? Estudamos muitas coisas de compliance juntos, né, Matheus? E tomou forma aí nos últimos 7, 10 anos, né? Tomou um corpo maior, mas também já existiam práticas de compliance nas instituições. Então, eu queria trazer essa reflexão, será que você trabalharia numa instituição que degrada o meio ambiente? E você é uma pessoa conectada com a preocupação ambiental e você trabalharia feliz numa empresa que explorasse o meio ambiente de forma irresponsável? Será que você trabalharia numa empresa que tem práticas de assédio, de preconceito? Será que você trabalharia? Então, há muito tempo, né, a gente já traz essa reflexão da preocupação social e ambiental dentro da nossa vida e dentro das instituições em que a gente trabalha. Nesse momento, e eu vou falar mais para dentro, deixar o Matheus falar um pouco mais para fora, a gente está revendo. Então, como a gente colocou foco, né, como foi colocado foco nos temas sociais e ambientais, até mesmo por toda essa situação que a gente tem vivenciado, as empresas começaram a se preocupar mais com isso. Será que eu tenho um ambiente diverso, inclusivo? Será que eu emprego as pessoas das comunidades onde eu estou inserida? Né? Então, a empresa está inserida numa região, ela vai ali levar uma fábrica para aquela região. Quais são as ações sociais ao instalar uma fábrica que ela precisa se preocupar? Normalmente, há um tempo atrás, a única, né, vinha aí, eu tenho uma fábrica para colocar, eu recebo ali incentivos fiscais para desenvolver aquela região, mas também recebo uma série de regras que eu preciso cumprir lá no licenciamento ambiental, né, daquele empreendimento, que eu tenho que cumprir uma série de questões ambientais, né, sobre o lençol freático, sobre a empregabilidade das pessoas daquela região. Então, a gente começa aí já uma questão de conformidade do compliance olhando para essa prática social e ambiental. Ao colocar um empreendimento numa determinada região, ao receber as condicionantes para aquele empreendimento, sejam elas sociais ou ambientais, de certa forma, eu já estou cumprindo um pouco da responsabilidade socioambiental, porque se eu não cumprir essa condicionante, que é um tema de compliance, né, eu também não vou conseguir seguir a regra e instalar aquela unidade naquela região. Então, eu costumo falar que na hora que vamos falar sobre responsabilidade socioambiental, a gente primeiro precisa olhar assim, quais são as regras que eu já cumpro em decorrência das práticas de mercado, da legislação e das obrigações que eu tenho nas condicionantes ambientais e sociais para um determinado empreendimento. Começa por aí. Depois, eu tenho ali uma legislação, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente fala aí na saúde, direitos do paciente, né? Eu costumo até falar, fazendo uma analogia, já que você citou a LGPD, sigilo, privacidade, tudo isso não é novidade. Já está na Declaração de Direitos Humanos, já está na Declaração de Direitos do Paciente, Direitos e Deveres do Paciente. Então, a gente já tem essas regras funcionando, né? E estão funcionando, são questões sociais importantes. Quando a gente fala de grandes indústrias, a poluição ambiental, né? A utilização, a destinação correta de resíduos, a utilização adequada da água, sem contaminantes daquela água, são itens de responsabilidade ambiental também. Então, todo o movimento do compliance, como você até falou, né, Juliana? O compliance tomou um foco muito grande com o compliance anticorrupção, mas a gente tem um mundo de compliance, né? O trabalhista, como muitos colocam também, mas o ambiental, o social, o regulatório. Então, existe um mundo. E o regulatório já nessa preocupação do social e do ambiental. Quando a gente fala aí de compliance trabalhista, as pessoas podem trabalhar em condições degradantes de trabalho? A gente não tem que ter respeito pelo ambiente de trabalho, pensando nas legislações trabalhistas, não tem que ter saúde e segurança do trabalhador. Isso é uma responsabilidade social. Só que até então, a gente, muitas das instituições cumpriam a regra,
cumpriam a lei, cumpriam as condicionantes, olhavam aquilo como um requisito a ser seguido. E a gente passa agora a ter um movimento de fortalecimento da responsabilidade socioambiental, no qual a gente precisa fazer além, a gente precisa ir mais profundamente, de fato, fazer a diferença na sociedade onde a gente está inserido. Né? Qual é o valor que eu agrego? O cliente, né? o sócio, o acionista, o cooperado, né? Nós trabalhamos com diversas modalidades aí de negócio, ele não quer mais saber só da empresa que realmente coloca dinheiro no bolso dele, mas esse dinheiro é um dinheiro fruto de exploração, fruto de degradação ambiental. Ele quer um retorno financeiro fundamental, mas que seja limpo, né? Que seja socialmente responsável, ambientalmente limpo e responsável. Então, a gente muda o cenário, né? A evolução da cultura das pessoas, da integridade, da responsabilidade, tem provocado esse movimento. E é um movimento sem volta. E quando a gente fala para dentro, né, o programa de compliance, que tem um olhar, uma visão sistêmica, um olhar ampliado para além da legislação, né, puramente cumprir a legislação, ele traz essa reflexão desde o seu planejamento estratégico. Desde o planejamento estratégico daquela organização, teremos ali, né, a organização de fato, que se preocupa, né, de fato com a questão socioambiental, ela vai colocar metas, né, vou procurar produtos mais responsáveis do ponto de vista ambiental, que eu não gere resíduos excessivamente, que eu use um plástico biodegradável, que eu polua o mínimo possível, e se realmente eu tiver alguma poluição gerada, que todos nós poluímos, da casa da gente até, né, as empresas, a gente é gerador de resíduo, nós somos todos geradores de resíduo, mas a gente tem a escolha de gerar um resíduo que gere menor impacto no meio ambiente. A empresa também pode escolher ter práticas de repor, né, de evitar que esse recurso não fique disponível para as gerações futuras, né, que é muito do que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles trazem. A nossa preocupação em ter uma prática, um desenvolvimento atual que preserve o futuro. Então, as reflexões passam por aí. Eu gostaria de trazer esse olhar, primeiro, para a gente, segundo, a gente no contexto de uma organização, e essa organização no contexto de uma sociedade, e a sociedade nesse contexto mundial. Perfeito, Vivian. O termo, né, compliance regulatório, na verdade, o compliance regulatório sempre existiu, né? O que as empresas têm feito atualmente é aliar, né, o compliance aí dando um suporte, uma base para essa sustentabilidade e vice-versa, né? O ambiente sustentável aí também apoiando o compliance. Matheus, você gostaria de contribuir? Certamente, né? Fica difícil a gente falar depois da Vivian, que aborda com sempre maestria e bastante propriedade, mas vou tentar aqui construir algum raciocínio que possa complementar algumas ideias. Acho que a grande mudança, né, de toda essa percepção parte de uma revisão necessária do próprio modelo capitalista. Né, o regime capitalista, enquanto modelo econômico, surge na Revolução, né, Industrial, em que aquele que detém o capital, ele busca aumentar o seu capital a partir da exploração da mão de obra e da exploração de recursos, principalmente recursos naturais, através da indústria da transformação. O objetivo sempre foi muito claro: receita. Sempre foi colocar dinheiro para dentro, aumentar as margens de lucro, as distribuições ali de dividendos aos sócios e acionistas. Só que a evolução necessária desse modelo, imposta principalmente no cenário em que a gente vive enquanto sociedade global, vem talvez de um complemento. Esse lucro, ele deve vir a qualquer preço? Ele deve vir
acima dos interesses sociais, acima do respeito ao meio ambiente. E a conexão vem justamente no final da fala da Vivian, onde ela diz que o que nós vamos deixar para a sociedade? O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Nós vamos usar essa mão de obra a qualquer preço, deixando condições terríveis de desenvolvimento do trabalho, do emprego, para que as gerações futuras sofram essas consequências? Nós vamos usar os recursos naturais, que são finitos, de uma forma como se não houvesse amanhã, deixando para as gerações futuras, né, um planeta que seja inabitável? Então, essa revisão do modelo capitalista, que agora é chamado de capitalismo de stakeholders, justamente por pensar em toda essa comunidade global que gira ao redor das organizações, afinal de contas, elas não estão sozinhas no planeta, né? Existem pessoas ao redor dessas organizações, se impõe como uma máxima de reflexão. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar com vocês duas imagens. Não sei se vocês conseguem aí visualizar a minha tela. Essa é uma imagem, né, que é uma foto retirada em 1932, e ela recebeu o nome de Lunch Atop a Skyscraper. Essa é uma imagem real, né? É a construção ali de um arranha-céu em Manhattan chamado Rockefeller Plaza. Rockefeller é um dos homens mais ricos da história da nossa humanidade, ao seu tempo, né? Mas, se a gente reparar essa foto e trazer para o nosso contexto de hoje, eu tenho certeza que o pessoal que trabalha com saúde e segurança do trabalho até arrepia, porque esses trabalhadores eles estão sentados numa viga a 260 metros de altura, no intervalo do almoço, e se você reparar, nenhum deles usa sequer ali um cinto ou algum instrumento de proteção, né? Porque se porventura ali num lapso perdem ali o seu equilíbrio, eles podem despencar dessa altura toda, certamente, né? Não tem qualquer chance de sobrevivência. Uma outra imagem que eu quero trazer para vocês, essa primeira acho que bastante conhecida por muitos, essa segunda talvez não tão conhecida, mas é uma imagem de Londres, a capital da Inglaterra, em 1952, num episódio que ficou conhecido como Great Smog, a grande fumaça. Entre os dias 5 a 9 de dezembro de 1952, a cidade de Londres ela foi tomada por uma nuvem de fumaça. E essa nuvem, né, que as pessoas naquele momento sequer sabiam do que se tratava, achavam que era um fenômeno climático, né, já que a cidade de Londres é conhecida pelo seu clima bastante ameno, principalmente nessa época do ano, né, onde se avizinha ali o período mais crítico do inverno no hemisfério norte. Mas essa nuvem, que passou ali pela cidade por pouco menos de uma semana, levou 12 mil pessoas à morte e mais de 100 mil pessoas aos hospitais por problemas respiratórios. Depois de muitos anos, né, em 2016, chegou-se à conclusão de que aquela nuvem ela era formada de ácido sulfúrico, né, o sulfato, que decorre justamente das partículas decorrentes ali da queima de combustíveis fósseis. Então, como eu trouxe a reflexão para vocês, a Revolução Industrial se inicia principalmente ali no século XVIII, na própria Inglaterra. A indústria da transformação, para ter o processo de produção, usa como principal fonte energética o carvão mineral, o combustível fóssil, altamente inflamável, mas também altamente tóxico. E durante todos esses séculos de produção, em determinado momento trouxe aí essa grande consequência. E por que dividir aqui com vocês essas duas imagens, né? Justamente para mostrar o cenário que a gente vive hoje na nossa sociedade. A reflexão
sobre o ambiente de trabalho, a preocupação com a saúde e segurança, é uma construção e é uma conquista do trabalhador que vem ao longo de uma evolução, sem sombra de dúvidas, de legislação, mas também de bastante fiscalização da atividade empresarial. E, por outro lado, a preocupação com o meio ambiente também é fruto de uma evolução cada vez mais rígida da legislação e também da fiscalização. Mas eu questiono, será que se efetivamente nós tivéssemos um nível de maturidade ou de consciência coletiva, legislações dessa natureza ou fiscalizações dessa natureza são necessárias? Da mesma forma, será que é necessário uma legislação anticorrupção para punir uma empresa em razão da prática de atos lesivos à administração pública? Será que é, de fato, necessário um profissional dentro das empresas para trabalhar a cultura de integridade por meio do programa de compliance? Será que é necessário, de fato, um profissional responsável por implementar boas práticas relacionadas à sustentabilidade empresarial por meio, por exemplo, do programa de ESG? E por que eu faço todas essas provocações? É justamente para mostrar que a nossa sociedade ela não está pronta. A nossa sociedade ela é evolutiva, né? A gente vê o progresso claramente, principalmente, né, diante dessa minha fala anterior, mas é uma sociedade que ainda precisa se amadurecer muito. É uma sociedade que precisa crescer e desenvolver do ponto de consciência coletiva. A partir do momento em que nós, enquanto sociedade, abandonamos as nossas cavernas individuais há milhões de anos atrás para viver no ambiente coletivo, automaticamente a gente abre mão, né, do nosso direito individual absoluto, justamente para que a gente possa colocar em primeiro plano o direito, a liberdade dessa coletividade. E o que a gente vê hoje dentro do ambiente corporativo é fruto justamente desse nível de consciência e maturação. Na década de 70, 1970, surgiram os primeiros fundos de investimento socialmente responsáveis. Esses fundos de investimento, como eu disse, buscavam a alocação dos seus recursos em negócios que não fossem absolutamente lesivos. Eles funcionavam como uma espécie de blacklist de alguns segmentos, onde não seriam ali investidos por essas organizações. Então, setores que tinham, por exemplo, um alto impacto ambiental, como a indústria da mineração, ou fabricantes de tabaco, de bebidas alcoólicas, de armas, eram alguns dos segmentos que não eram ali fruto desse investimento. Esses fundos eles evoluíram com o tempo e na década de 90, na sua segunda geração, resolveram mudar a sua percepção e criaram uma espécie de cadastro positivo, ou positive screening. Ao invés de não investirmos naqueles segmentos ali, né, da nossa lista negra, vamos investir naqueles que têm ideias sustentáveis, que trazem um melhor desenvolvimento para a nossa sociedade. E aí esses fundos, né, socialmente responsáveis passam a investir em segmentos como, por exemplo, energia eólica, energia solar, biotecnologia, tecnologia e segurança da informação, reciclagem. A partir dos anos 2000, esse critério ele passa a fazer parte das principais agências de rating, né, que classificam os principais mercados no mundo. E hoje, esses indicadores eles estão acessíveis para todos e quaisquer investidores nos mercados de capital, desde dos investidores profissionais, como os grandes fundos de investimento, até o cidadão individual, né, que eventualmente abre ali uma conta, né, numa corretora e vai ali por suas próprias forças, né, pelos seus próprios esforços, investir em bolsa, né, de valores, por exemplo. E quando esse grande investidor, mas também esse pequeno investidor, ele passa a olhar esse cenário de responsabilidade empresarial
perante a sociedade como um todo, e ele aloca os seus recursos naquelas que efetivamente têm um maior nível de responsabilidade e que, por consequência, têm um maior nível de segurança para o investidor, aquelas organizações que, por consequência, né, não se preocupavam inicialmente com questões relacionadas a meio ambiente, responsabilidade social e melhores práticas de governança, ficam para trás, né? Acabam que perdem ali, de certa forma, algum espaço no ambiente de investimento. E tudo isso já existe há 20 anos, falando ali a partir dos anos 2000, né? Essas agências de rating, elas começam a criar esses critérios de ESG como formas de avaliação das empresas no mercado de capitais, mais ou menos ali no começo dos anos 2000. Só que durante a pandemia, eu acho que tudo isso vem à tona, né? Acho que uma maior sensibilidade por tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Pessoas perdendo aí a sua vida, famílias sendo absolutamente atingidas, de certa forma, uma grande comoção por parte das empresas que foram economicamente afetadas, né? Acho que a grande maioria dos segmentos foi, de alguma forma, economicamente afetado, mas que, por outro lado, também se preocuparam em atuar proativamente com doações, com projetos de auxílio, né? À comunidade, à sociedade como um todo. E acho que fez florescer esse maior sentimento de preocupação e responsabilidade social. E esse pontapé inicial, que é como a Vivian muito bem trouxe, é um caminho sem volta. Porque quando a gente fala de ciclo evolutivo, a evolução, o próprio nome já fala, a gente vai para frente, né? A gente não vai para trás. Então, não é um ciclo que permite uma involução. E esse nível de consciência coletiva que se forma em sociedade começa a trazer os primeiros frutos e os primeiros resultados. Afinal de contas, nós só estamos aqui hoje discutindo essa temática e esse assunto por conta desse cenário que eu fiz questão, né, de trazer do ponto de vista de resgate histórico. E é por isso, então, que precisamos nos preocupar enquanto profissionais de compliance, profissionais de gestão, profissionais de governança, com o nosso papel, né, na consolidação desses critérios e desses fatores dentro da nossa organização, mas também em toda a nossa cadeia de produção. Então, mais uma vez, para falarmos do nosso papel dentro do ambiente corporativo, né, convido a Vivi aqui para responder às minhas provocações, digamos assim. Difícil, hein, Matheus? Essa contextualização é sensacional, uma verdadeira aula. Então, eu queria fazer uma conexão aí com o seu tempo, a sua abordagem. Precisamos, né, foi necessário ter muitas regras, desde as questões trabalhistas, as questões ambientais, por falta justamente desse bom senso e desse olhar de coletividade, né? Eu não posso explorar e ter resultado, lucro, a qualquer preço, né? Então, para mediar e para colocar limites, né, nas operações, porque senão fica lá, eu vou lá, exploro, deixo lá o problema, né? E depois outros que resolvem esse problema. Então, eu costumo falar isso muito. Onde falta o bom senso, vem a regra. Né? A regra se faz necessária porque a gente não tem o olhar, a empatia, a gente ainda não é uma sociedade, a gente não tem uma sociedade desenvolvida o suficiente para saber que aquilo que eu faço impacta na vida de outras pessoas. E aí, quando tem regra, tem que ter fiscalização, porque se eu tiver regra e não fiscalizar, considerando essa sociedade em que vivemos, né, que já não tem bom senso, então, se não tiver regra e não fiscalizar, fica por aquilo mesmo, né, a história da lei pega ou não pega, que a gente já discutiu isso em vários outros momentos, hein, Matheus? Então, assim, a fiscalização se faz necessária porque a cultura da integridade, né, de cumprir, da ética, cumprir aquilo que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando, ele ainda está em desenvolvimento, né? Uma cultura ainda em desenvolvimento. E quando a gente tem esse cenário da fiscalização, vira um incentivo doloroso ao bolso, incentivo doloroso à reputação, né? Porque aquilo que não cumpre a regra tem esse prejuízo financeiro com as multas, tem uma questão reputacional com fechar as portas ou com a mídia.
e as empresas param e começam a olhar aquilo de forma estratégica. Não quero perder dinheiro com multa, também não quero ficar mal na fita, não quero correr o risco, né, de tema que eu e o Matheus gostamos tanto de falar, não quero correr o risco de ter uma reputação ruim pelas práticas que eu tenho. Agora, nesse contexto da responsabilidade socioambiental, é fundamental que esse incentivo que começa aí do mercado, da regulação, da fiscalização, ele entre para dentro das organizações na forma de um planejamento que tenha objetivos estratégicos conectados ao ambiental e ao social, que transforme aquilo em processos internos, né, e esses processos internos eles sejam cumpridos. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, então eu vou reduzir impacto ambiental, eu vou aumentar a economia circular, eu vou aumentar a diversidade e inclusão na organização, eu vou empregar mais a sociedade ao entorno, eu vou incentivar o trabalho voluntário, o voluntariado corporativo, né? Eu vou aportar recursos em projetos sociais que estejam na área que eu atuo para utilizar o recurso incentivado, né? Temos várias leis de incentivo para o desenvolvimento das comunidades ao entorno dos empreendimentos dessa organização. Como que isso é feito? Então, preciso ter processos mapeados para saber a responsabilidade, porque o papel social e ambiental de qualquer organização ele é um papel transversal. Ele nunca vai ser um papel de uma responsabilidade de uma única área. Todas as áreas precisam estar conectadas com esse olhar, né? A área de compras, a área de compliance, a área de recursos humanos, a área de atendimento, todas as áreas elas precisam contribuir para esse objetivo estratégico de desenvolvimento social e ambiental. Preciso ter indicadores, então, se a gente já tinha dificuldade aí com os indicadores voltados ao programa de compliance, agora a gente tem os indicadores do programa de compliance, do social e do ambiental, como de fato eu gero resultados positivos, e é muito além daquilo que é redução de gastos, né? Então, não é só quanto que eu gasto menos, quanto que eu reduzo aí de consumo de papel, de copo, não. Quanto que eu reciclo, quanto que eu consigo gerar de economia circular, quais são os produtos que eu utilizo que são biodegradáveis, como que eu faço parceria com a sociedade para dar a destinação correta daquilo que eu não tenho como tratar, né? E aí a gente trabalha também com os indicadores. E esses resultados todos, ou seja, descendo aí, né, da legislação, a fiscalização, o incentivo, o planejamento estratégico, eu também preciso incentivar as pessoas que trabalham naquela organização. Eu preciso verificar se as pessoas, ao executar as suas atividades, elas pensam qual é a forma mais ambientalmente responsável na hora que eu vou descartar um resíduo. Eu faço a segregação? Qual é a forma socialmente responsável de implementar um novo projeto? Esse projeto, ele realmente valoriza o desenvolvimento das comunidades, ele respeita a diversidade, ele promove, né, o desenvolvimento das comunidades e a responsabilidade social. Então, a gente precisa ir descer, então, enquanto a gente está descendo com a cultura de privacidade, quando a gente está descendo com a cultura de integridade, agora também temos que desdobrar a cultura de responsabilidade ambiental e responsabilidade social. E a gente vê a sociedade nesse movimento. Né? Eu gosto sempre de trazer para a vida pessoal, porque fica mais fácil para a gente entender. Né? Então, eu preciso sempre trazer aquilo que a pessoa pratica em casa. Ela segrega o resíduo, ela vai segregar na empresa. Se tem um filho dentro de casa ali fiscalizando, pai, você tá segregando o resíduo, ele também vai pensar 2 vezes na hora de descartar errado no trabalho. Que a escola incentiva a criança a pensar desse jeito. Então, estamos nesse momento que é de incentivar essa prática, apesar dela estar aí por força de lei, apesar dela estar aí por força de mercados que desenvolveram negócios voltados à sustentabilidade, e também está aí
porque a fiscalização vem colocando essa regra, mas nós precisamos evoluir, fazer tudo isso, e aí eu faço uma analogia também, uma abordagem que eu costumo trazer, quando a gente fala de ESG, ele precisa ser de verdade. Aquilo que eu falo, eu faço, não só como pessoa, como instituição. Então, se eu falo, se eu prego, e agora a gente tem o greenwash, né? Se eu falo que eu sou uma empresa ambientalmente responsável, eu preciso ser de verdade, porque senão eu não tenho integridade naquilo que eu estou fazendo. Se eu só vendo uma imagem de que eu sou sustentável, que eu respeito as pessoas, né, e estou lá explorando trabalho infantil, o Matheus vai trazer esses temas aí, trabalho infantil, trabalho escravo, peraí, tem alguma coisa errada, eu não estou fazendo aquilo que eu falo. Então, a gente conectando aí com o programa de integridade, eu trago muito essa reflexão para todos nós que eu tenho que me comprometer com a responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental, mas tem que ser de verdade. Não pode ser porque virou moda, não pode ser porque é bonito, não pode ser porque eu vou vender mais. Tem que ser porque realmente a nossa sociedade precisa ser desenvolvida pensando nas gerações futuras. O lucro a qualquer preço não cabe mais nesse modelo. Se eu quero ter um diferencial, esse diferencial precisa ser essencial dentro dessa organização para realmente ter um rate melhor, né, as classificações melhores em qualquer um dos mercados que as empresas atuam. O que você acha disso? E um outro ponto relevante, né, são os trabalhos de gestão de riscos, né, corporativos. O conhecimento da gestão de risco é uma condição também para um bom diagnóstico e evolução do ISD, né? Por isso que os profissionais de governança, risco e compliance, eles também têm essa competência, né, para avaliar os riscos relacionados ao negócio. E falando em riscos, né, volto eu ao ambiente externo, às organizações. A Vivian, acho que trouxe essa reflexão fantástica, né? Essa analogia da gente olhar a nossa empresa, né, da porta para dentro, da mesma forma como a gente olha a nossa casa da porta para dentro, e falar muito em educação, porque somos educadores, né? Somos professores. Eu sempre digo que se professor ganhasse bem em qualquer lugar do mundo, não é um problema só no Brasil, eu dava só aula, né? Mas infelizmente a gente ainda precisa fazer algumas outras atividades de complemento de renda. Mas a educação, ela não pode ser uma educação pelo medo, né? Eu não tenho que cumprir uma lei anticorrupção porque a multa é alta, eu não tenho que cumprir a LGPD porque senão eu posso tomar uma multa que quebra a nossa organização. Ela tem que vir pela formação da consciência, a consciência parte da educação. Desse processo, né, de obviamente avaliar os riscos, construir controles internos, mas principalmente educar as pessoas da nossa organização em relação a esses riscos e essas consequências, que por consequência indireta formam esse nível de, eu chamo de civismo, né? Essa consciência de vivermos em sociedade. Porque o indivíduo que está dentro da empresa, ele não tem um botãozinho ou uma chavinha mágica para ser diferente do indivíduo que está em sociedade, né? Eu não posso ser uma pessoa que atua dentro de uma organização, eu saio dessa organização, tiro o meu crachá, me torno um outro indivíduo em sociedade. E é por isso que a gente precisa também olhar para o cenário externo das nossas organizações. Às vezes a gente faz um trabalho excepcional dentro de casa, né? Constrói atividades excelentes, faz um trabalho brilhante de avaliação de riscos, reforça, né, os melhores dos controles mitigatórios, treina e capacita todo o nosso time, formando uma cultura organizacional muito, muito sólida. Mas, ao falarmos de risco, o risco também mora fora do ambiente corporativo. Eu falei dos investidores e dos acionistas, né? E agora eu falo de alguns outros públicos, alguns outros stakeholders externos das organizações. O primeiro deles é a comunidade, né? A depender aí da minha atividade, do meu processo de produção, obviamente eu trago um resultado positivo, receita, lucro, distribuição de dividendos ao acionista,
mas eu gero um impacto em sociedade, eu posso gerar um impacto em comunidade. E sendo até, às vezes, uma atividade de um segmento super positivo do ponto de vista de ESG. Alguns dias atrás, né, estávamos discutindo em um comitê de compliance em que eu faço parte, uma atividade empresarial de produção de energia eólica, né? Então é uma energia sustentável, mas que ao instalarmos o aerogerador para a produção dessa energia eólica, a pá do aerogerador, ao girar ali com a força do vento, ela produz um ruído. E aquela comunidade que mora ao entorno ali do parque eólico, que é afetada diretamente por esse ruído da pá que gira ali no aerogerador, acaba que sofre um impacto em razão do nosso processo de produção, por mais limpo que ele seja. Afinal de contas, nós estamos falando de uma energia que é de uma fonte renovável, né? E quando falamos do processo industrial, quando falamos, por exemplo, né, de uma grande obra da construção de um parque industrial, e aquela comunidade ao redor sofre desde o momento das primeiras obras até, né, depois da continuidade ali do processo de produção. É por isso que a empresa, quando ela de fato ela tem como prioridade a sua responsabilidade social, ela se preocupa com esse impacto, ela não deixa de produzir, ela não interrompe a sua atividade, afinal de contas, economicamente, a empresa ela acaba sendo importante para aquela comunidade, afinal de contas, ela emprega várias pessoas daquela comunidade, mas de uma forma ou outra, principalmente por meio de projetos sociais, ela acaba devolvendo também parte daquela receita para aquela comunidade, como uma forma de reduzir ali o seu impacto em razão da produção. Eu queria falar também um pouco sobre os fornecedores e os prestadores de serviço, né? Afinal de contas, nós somos responsáveis por condutas, por práticas que são tomadas fora da nossa organização. Dois exemplos para a gente conseguir ilustrar muito bem o que eu estou falando. Pela própria lei anticorrupção, já que um dos focos aqui da nossa fala é o programa de compliance, pela lei anticorrupção brasileira, britânica, francesa, alemã, enfim, nós temos a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por atos que são praticados por um terceiro. Então, se eu contrato um prestador de serviço, que é um meio de intermediação dos meus direitos ou dos meus interesses perante a administração pública, e ao invés de utilizar apenas a sua prática técnica em busca da satisfação do meu interesse ou do meu direito, ele se vale de uma conduta lesiva, como, por exemplo, o suborno de agentes públicos, para conquistar aquele meu interesse perante a administração pública, eu sou responsabilizado. Daí, talvez, um dos pilares mais relevantes do programa de compliance, que é justamente esse gerenciamento de riscos no relacionamento com terceiros, que parte de vários controles que começam como uma boa due diligence, para você conhecer esse terceiro antes de contratá-lo, né, e periodicamente renovar essa due diligence para ver se durante a relação essa situação eventualmente não tenha se alterado. Também as cláusulas contratuais, né, muito não se discute mais, né, as cláusulas anticorrupção em contrato, que há pouco tempo atrás era um assunto muito polêmico, né? Você inserir uma cláusula anticorrupção no contrato, você travava a assinatura do contrato. Por que eu não vou assinar isso, né? Eu não vou assumir esse tipo de obrigação, porque na minha visão é um absurdo, né? Como é que alguém fala que não vai assumir um compromisso contratual de não subornar um agente público, né? Então, está na lei, a lei já gera essa obrigação, eu só estou trazendo isso para a nossa relação contratual. Hoje, graças a Deus, a gente não enfrenta, eu particularmente não enfrento mais esse tipo de problema. Isso mostra até aquela evolução que eu mencionei anteriormente. Mas trazer um outro ponto de reflexão em relação a esses terceiros, né, esses fornecedores e prestadores de serviço, também do ponto de vista de ESG. A Vivian bem trouxe essa necessidade de preocupação com relação à mão de obra que é empregada em relação aos nossos fornecedores, por exemplo. Há alguns meses atrás, nos deparamos com um fato público, por isso que eu trago aqui essa reflexão, né, da Ambev,
sendo autuada pelo Ministério Público do Trabalho por utilizar uma mão de obra em condições análogas à escravo. A notícia sempre é assim, né? Ambev, Heineken são autuadas por mão de obra em condições de trabalho análoga a escravo, né? Eu tenho um apreço, uma admiração muito grande pelo grupo, não é Ambev, né? Embev, afinal de contas, não é a maior cervejaria do mundo, do Brasil, é a maior cervejaria, né, do mundo. Eu tenho certeza que nós temos profissionais de excelência, por exemplo, no RH dessa empresa, deve ser um verdadeiro exército, afinal de contas, são milhares de funcionários espalhados aí pelo mundo inteiro, mas eu tenho convicção de que não foi a empresa que tinha um funcionário, né, um empregado CLT, numa condição análoga a escravo. Se você lê a notícia, você percebe que existe ali um terceiro, né, nessa relação, um distribuidor, um fornecedor de matéria-prima, um prestador de serviço, que ali na sua atividade desenvolvida para essa empresa se valeu de uma mão de obra em condição degradante, né? E a empresa, por estar no topo da cadeia de produção e se beneficiar disso, acaba sendo responsabilizada diretamente por uma conduta praticada indiretamente. Isso já aconteceu, por exemplo, no segmento têxtil, né? Renner, Zara, M-Officer, são empresas que já se envolveram em condições similares anteriormente, porque tinha um fornecedor de matéria-prima, de um algodão, por exemplo, que lá na colheita utilizava um trabalhador do campo em condição análoga a escravo, ou um profissional ali da tecelagem, né, da produção têxtil, também em condições degradantes. Aqui em São Paulo, você vai ali no Brás, eu tenho certeza que você vai achar pessoas, né, em condições degradantes ali no processo de produção. Então, a importância de chegarmos a esse nível de consciência e preocupação com relação a esses stakeholders externos, que são oportunidade, falando tecnicamente a linguagem de risco, são uma oportunidade para o negócio, porque reduz o dispêndio de dinheiro, né? Economicamente, terceirizar algumas atividades gera um impacto de economia financeira para a empresa, às vezes um ganho de agilidade, uma capilaridade, um maior acesso ao mercado, um aumento da produção. Então, traz consequências positivas para a organização, por isso uma oportunidade, mas que, como eu disse, também podem trazer eventos negativos, do ponto de vista de uma responsabilização, de uma exposição reputacional. Daí a importância de tratarmos esses terceiros também como risco e trazermos para dentro do nosso processo de gerenciamento de risco. Perfeito, Matheus. Eu acho que nós falamos aí sobre diversos pilares, né, do programa de compliance, terceiros, do diligence, riscos, muito sobre legislação, e eu acho que a gente poderia trazer a importância da empresa disponibilizar um canal de denúncia externo, né, para ela conhecer esses riscos, conhecer os problemas e mitigá-los, né, em tempo. Fundamental, né? Porque você precisa, e aí é importante um aspecto de governança muito forte, que é a transparência, né? Quando eu tenho uma prática sustentável, né? Eu tenho a responsabilidade social, eu declaro isso publicamente, eu informo isso aos stakeholders, né? Que a prática daquela organização é voltada para essa responsabilidade. É fundamental que a gente tenha um canal que permita receber, né, também aquilo que não está conforme, porque é a percepção de quem está de fora. Então, se eu tenho uma preocupação de uma responsabilidade social, se eu tenho a preocupação de uma responsabilidade ambiental, aquilo que sai diferente do que estava planejado, aquilo que sai diferente da diretriz daquela organização, ele precisa ser informado. E o caminho, né, mais adequado para essa informação é ter um canal de relato, né, para que as pessoas possam interagir e comunicar aquilo que ela observou, seja uma conduta individual de um colaborador, seja uma prática corporativa que está desalinhada daquilo que ela declara publicamente. Então, é uma ferramenta, eu até falo com a equipe do Ouvidor Digital que eu gostaria muito de ter um canal de responsabilidade socioambiental,
onde a comunidade pudesse relatar, e hoje até existe, né? Se passa perto de algumas obras, ou então de casas de show, em alguns lugares que geram ruído, geram impacto naquela rua, né? Por conta da sua operação, existe ali um WhatsApp ou um e-mail de relacionamento com a vizinhança, né? Falo isso muito com a equipe do Ouvidor Digital, assim, olha, eu acho que deveríamos ter aí um canal de interação com a sociedade, que, claro, o canal de denúncia, ele faz esse papel para receber tudo aquilo que não está conforme o que eu direciono para a atuação, seja dos colaboradores, dos parceiros, dos terceirizados. Mas essa interação com a comunidade, né, receber esses relatos de uma forma de ponto de alerta, né, de materialização de risco, já que falamos tanto de risco, né, que é um incidente de risco. Se eu falo, nós temos uma preocupação de não poluir o meio ambiente e não gerar resíduos excessivamente. A empresa é uma construtora e ela está cheia de entulho caindo, ou um caminhão de areia que o fornecedor foi entregar, em vez de jogar dentro da obra, ele deixou na calçada, a rua fica toda suja de terra, de areia, e gerando transtorno para toda a vizinhança. Então, isso está desalinhado daquilo que eu comunico, né? Porque é importante você estabelecer, aí é o padrão de conformidade interno, né? Eu preciso estabelecer aquela diretriz da política e orientar, treinar, educar para que todos atuem em conformidade com ela. Não atuando em conformidade com ela, eu tenho um canal para receber essa fiscalização, né? Uma forma de verificação se está em conformidade. Então, é fundamental, né? Não só como canal de denúncias, né? De violação das regras, mas também como um canal de interação com a sociedade, com a vizinhança, para que eu possa, antes daquilo ir para o jornal, antes daquilo gerar uma irritação, então todo dia a pessoa vai parar na garagem dela, tem aquele monte de terra que suja a casa dela, todo dia está daquele jeito. É uma hora aquela pessoa, vizinha à obra, vai falar, não aguento mais essa situação, ninguém me escuta, eu não consigo conversar com quem realmente é responsável por essa empresa, e eu vou procurar os jornais para poder reclamar essa situação. E aí tem a materialização de um risco reputacional que poderia ter sido resolvido com uma comunicação assertiva direcionada à alta direção daquela empresa, né? O que você acha aí, Matheus? Bom, eu acho que essa incorporação de outros riscos aos mecanismos relacionados ao programa de compliance ou integridade é um assunto que é fundamental, né? Por exemplo, falávamos de gestão de terceiros. Há muito tempo, já olhamos aqui nos nossos relatórios de due diligence os riscos relacionados às questões ambientais, às questões trabalhistas, como, por exemplo, assédio de natureza moral ou sexual. Então, vejo que, naturalmente, as empresas tendem a fazer essa adaptação. Afinal de contas, você já tem um processo bem estruturado que existe e que pode absorver ali, eventualmente, outros riscos, como os riscos decorrentes das questões de ESG. Sobre o canal, propriamente dito, e até para reforçar novamente a minha fala voltada mais ao público externo, um estudo publicado a cada 2 anos pela Association of Certified Fraud Examiners, chamado Report to the Nations, ele aponta que quase 50% das fraudes dentro do ambiente corporativo elas são detectadas por meio de um canal de denúncia. É um número bastante expressivo, principalmente quando analisamos os outros veículos de detecção da fraude, como, por exemplo, em segundo lugar, a auditoria interna, que está ali com 14%, 17%, não me lembro bem, quase 3 vezes menos se comparado ali ao canal de denúncia. E esse mesmo estudo, quando ele analisa ali o usuário desse canal, né, quase 50% desses relatos, eles são feitos por empregados. E isso mostra esse nível de comprometimento das pessoas que fazem parte do ambiente corporativo. Hoje, fala-se muito dentro das empresas do senso de dono. Então, se tem alguma coisa acontecendo de errado dentro da minha organização, antigamente a gente tinha
ainda tem, né? Mas tem diminuído consideravelmente. Aquela preocupação do denunciante, né? Sou o X9, sou o dedo duro, né? Estou fazendo a coisa errada. Cada vez mais temos percebido aí que numa empresa com uma cultura saudável de integridade, de responsabilidade social, as pessoas passam a perceber que elas têm um dever, uma responsabilidade perante a empresa. Então, se eu sei que algo de errado acontece, eu devo levar isso ao conhecimento da empresa. Porque se eu não levo ao conhecimento da empresa, eu tiro da empresa a oportunidade de tomar conhecimento daquele fato e tomar uma decisão em cima daquele fato. Então, esse senso de responsabilidade, quando ele é sólido na empresa, ele tende a cascatear e chegar num nível de consciência individual também dos seus stakeholders internos. Mas se 50% das denúncias são stakeholders internos, os outros 50% são stakeholders externos. Daí a relevância de se ter o canal aberto também a outros públicos, como a Vivian bem falou, a comunidade, a sociedade em geral, mas também aos prestadores de serviço, aos fornecedores, aos parceiros, eventualmente aos clientes, né, que tendem também a ter ali, né, bastante acesso à informação no nível crítico de independência, de trazer o conhecimento da empresa. Então, a prevenção, como o vovó dizia, é o melhor remédio. Mas se a prevenção não funciona, temos que ter detecção para ter resposta. E, sem dúvida nenhuma, o canal é uma ferramenta importantíssima para essa finalidade. Com certeza, Matheus. Quero pedir aqui ao público para colocar no nosso chat as perguntas que vocês queiram fazer aos nossos palestrantes, né? Trago aqui uma colocação da Renata Pedroso, que é da Leroy Merlin. Ela comenta que o compliance permeia todas as áreas e, em especial, deve se comunicar muito bem com o time de sustentabilidade. Muito obrigada, Renata, pela sua participação, né? E deixamos aqui abertas perguntas para quem quiser mandar, né? Afinal, o mais importante é que cada organização evolua, né, na sua temática relacionada a ESG, que o compliance também seja aí sustentável. Vou pedir ao Márcio para que coloque para a gente a próxima tela, aí uma projeção. Por favor, Márcio. É com você, Vivian. Então, muito bom, assim, estar aqui com vocês, né? A Prointegridade trabalha nessa linha, né? A gente trabalha com cultura de integridade, trazendo essas reflexões. É um prazer estar aqui com vocês. Se tiverem algumas perguntas, eu estou à disposição para esclarecer, tá? Para responder. E sigo disponível, né, nos contatos nas redes sociais, que precisarem, estou aí. Pode passar para a próxima tela, por gentileza. Com você, Matheus. Bom, nós também, né, da T4, enquanto consultoria especializada em governança, riscos, compliance, data privacy, estamos aí sempre à disposição para auxiliar organizações de todos os portes, de todos os segmentos, do setor público, do setor privado e do terceiro setor, que queiram fazer um trabalho sério, né, de consolidação de cultura de integridade, de responsabilidade. Mas nós, enquanto organização, a gente também tem uma responsabilidade social, né? Não é porque eu sou uma consultoria de compliance que eu não tenho responsabilidade social. E uma forma da gente devolver um pouco, né, desse nosso desenvolvimento, desse nosso crescimento dos últimos anos, é através da nossa produção de conteúdo. Cada vez mais nós temos aí divulgado, né, conteúdo gratuito, dividir um pouco do nosso conhecimento técnico com a sociedade, com a comunidade em geral, principalmente aos profissionais aí de GRC. E quero convidar aí ao nosso público, ao pessoal que dividiu aí parte do seu tempo, a acessar ali no site da T4, ali na aba e-books, vários dos materiais que nós temos ali, mas um em especial, que é um e-book chamado GRC no ESG. Aquelas duas imagens que eu projetei inicialmente estão justamente nesse e-book. Convidá-las a fazer o download, acessar, a comentar e, eventualmente, criticar, pedir conteúdo de qualidade para que a gente possa
continuar aí no cumprimento dessa nossa missão. Muito obrigada, Matheus. Convido a Tainá, agora que vai falar um pouquinho sobre o ouvidor digital. Com você, Tainá. Obrigada, Ju. Nós somos muito gratos pela presença de todos e todas. E quem tiver interesse em conhecer o trabalho que o Ouvidor Digital desenvolve para canal de denúncias, ouvidoria, é só acessar o nosso site e enviar a sua mensagem. Estaremos ali de prontidão para ajudá-las. Bom, está chegando ao fim esta edição de webinar, promovido pelo Ouvidor Digital, em parceria com a T4 Compliance e a Pro Integridade. Nós vamos disponibilizar a gravação do evento de hoje exclusivamente para os inscritos. Em breve, vocês vão receber por e-mail o link do vídeo na íntegra e também o link para baixar o certificado. Uma ótima quarta-feira. Muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada ao público. Estamos recebendo aqui várias mensagens de agradecimento através do nosso chat, né? Não recebemos perguntas, mas fiquem à vontade para entrar em contato com os nossos palestrantes posteriormente, através aí dos contatos disponibilizados para todos vocês. Muito obrigada pela participação e um ótimo dia a todos.